Olá, amigos, amigas, estamos começando o nosso momento cultural. Estamos conversando sobre o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. Estamos na carta 19. Na carta anterior, a carta 18, o tema foi sobre o sexo e o casamento. E uma das coisas que foi questionado lá naquela carta era de que entre os seres humanos não é igual aos animais, isto é, que visa somente a mera reprodução. Se reproduz e pronto, cada um vai para o seu lado, acabou. Fitafoso dizia, entre eles tem uma coisa que o inimigo, todo mundo sabe o inimigo que é Deus, né? O inimigo chama de amor. Ele dizia, mas sobre isso eu vou continuar te falando na outra carta, que é exatamente essa carta de hoje, cujo tema é o amor, que está meio que conectado com a carta 18. Bem, o Fitafuso vai dizer lá para o seu sobrinho Vermebile que existe entre os seres humanos uma grande competição e que o amor, dentro disso, seria uma contradição. Diz ele, no entanto, o inimigo, todo mundo sabe que o inimigo aqui é Deus, né? Aqui no contexto desse livro, o inimigo ama esses vermes humanos e realmente deseja a liberdade e a existência de todos eles? A pergunta que o Fitafuso se faz: será que realmente existe esse negócio de amor? Toda essa conversa de amor, será que não é só um disfarce para alguma coisa que o inimigo tem? Será que tem algum motivo real para que ele ame esses vermes humanos? O que ele pretende fazer? Pergunta aqui o Fitafuso. O que ele pretende fazer? É uma pergunta sem resposta. Não vejo problema em lhe dizer que esta mesma pergunta foi a grande causa da contenda entre o nosso pai, no caso aqui, a gente sabe, é o diabo, e o inimigo aqui é Deus. Ele falou que lá atrás o inimigo não deu uma resposta para ele. E ficou com essa historinha absurda de um amor que não tem nenhum interesse próprio. E um tipo de amor que o inimigo, faz circular por aí. Esse amor. E o inimigo falou para o diabo, como eu gostaria que você soubesse, que você compreendesse o amor. Diz aqui o Fitafuso que foi nesse ponto exatamente que o pai deles, o grande pai deles, aquele primeiro diabo, se afastou do céu. Se afastou exatamente porque não acreditava, não queria crer nessa questão do amor. E queria descobrir qual era o segredo que o inimigo trazia dentro dele. E o inimigo disse para ele, eu queria muito que você soubesse. Mas ele se afastou e não quis saber. Não faz sentido algum, diz ele aqui, amar alguém sem algum interesse, sem alguma motivação, simplesmente por amar. Por isso que é difícil para ele, é difícil não, é impossível para ele compreender o amor de Deus, falando agora que é a nossa linguagem, porque exatamente é isso. O amor de Deus é um amor gratuito. O amor de Deus é um amor que não se baseia nos méritos. Tipo, se eu sou bom, Deus vai me amar. Se eu não sou bom, Deus não vai gostar de mim. O nosso amor não é desse jeito. Aliás, o amor de Deus não é desse jeito. Talvez o nosso amor, exatamente marcado pelo pecado, seja desse jeito. Às vezes a gente é assim, ama quem gosta de mim, amo aqueles que gostam de mim, que me amam. E aqueles que não gostam de mim, eu também não gosto deles. Assim não é o amor de Deus. É exatamente isso que o Fitafuso não consegue compreender, não consegue entender, não entra na cabeça dele. Ele diz assim, isso aqui não pode, não existe uma coisa dessa. Alguém que ame assim à toa, sem motivo nenhum,
tem que ter algum motivo, tem que ter uma motivação, tem que ter algum interesse, e que realmente sabemos, né, que o amor de Deus não é assim por nós. É um amor totalmente gratuito. Enfim, como diz Paulo em uma de suas epístolas, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Portanto, é um amor totalmente desinteressado. Algo que o Fitafuso, né, não vai entender mesmo. Aí ele dá mais um passo aqui na conversa com o sobrinho dele. Ele fala assim, olha, você me pergunta se eu considero estar apaixonado um desejo, um estado desejável para um ser humano ou não. Porque isso foi o tema também da carta número 18, a questão do estar apaixonado, da paixão. E a gente dizia que muitas vezes o casamento, ele não pode se basear na paixão, porque a paixão, ela é forte, mas a paixão, ela acaba. E se de repente está fundamentado aí, na paixão, o casamento roda junto, o casamento vai junto. Deve ter uma motivação maior, que é exatamente o amor, que é isso que o Fitafuso não consegue compreender. Ele responde para o sobrinho dele, olha, o estar apaixonado não existe uma resposta para isso. Se estar apaixonado é uma coisa boa para o ser humano ou não é uma coisa boa. Ele fala assim, nada importa, exceto a tendência que determinado estado de espírito terá em determinadas circunstâncias para deixar um paciente mais próximo do inimigo ou mais perto de nós. Então diz ele, olha, dizer que a paixão é uma coisa boa, uma coisa ruim, não tem resposta para isso. A questão é, nós podemos usar isso para deixar o paciente mais próximo de nós. Assim como também o inimigo, Deus, pode usar a paixão para puxar a pessoa mais para o lado dele. Os santos e santas, os místicos, foram grandes apaixonados por Deus e deixaram-se mover por essa paixão, talvez inicialmente atraídos por alguma palavra, por uma palavra, tocados por algum motivo, mas depois isso foi se transformando naquele amor. À luz do amor de Deus, essa paixão foi sendo lapidada e foi se transformando no amor semelhante ao amor de Deus. E o Fitafuso termina falando do casamento, né? Ele fala, olha, essa questão de paixão pode terminar em casamento. Ele fala, sabe que o casamento é uma invenção do inimigo, o casamento, mas é útil para nós. Vejam, o casamento é uma invenção do inimigo. O inimigo aqui é Deus, mas é útil para nós. Eu suponho que tenha várias jovens aí na redondeza, onde o seu paciente mora, as quais, dá um jeito para ele casar com uma delas, as quais fariam da vida cristã algo intensamente difícil dele viver. Então vejam como que a tentação, né, ela é sutil, até algo sagrado, como ele diz aqui, foi criado pelo inimigo, quer dizer, é algo sagrado, vem de Deus, mas até o casamento pode servir para afastar a pessoa de Deus. E isso, não poucas vezes, ocorre. O marido proíbe a mulher de ir na igreja, ou vice-versa, ou ciúmes por causa do trabalho que ele faz na igreja, ou que ela faz na igreja, desentendimentos, enfim, às vezes o próprio casamento torna difícil a vivência da vida cristã. E não deveria ser assim. Pelo contrário, o casamento, como diz aqui, foi o inimigo que criou. Eu vou dizer as nossas palavras. O casamento foi Deus quem instituiu. O sacramento, o homem procurará a mulher procurará o seu marido, serão uma só carne. É algo abençoado. Porém, pode ser usado para afastar, criar discórdias, criar desentendimento. Desejo, sinceramente, que a sua vida matrimonial, se você é casado, seja uma vida assim abençoada, onde um é realmente, né, suporte e força para o outro. Eu quero terminar com uma frase, aqui, como eu sempre termino, uma frase aqui do livro, onde o Fitafuso diz assim,
Fitafuso, para quem não sabe, é aquele diabão aposentado, já experimentado, e que escreve a carta para o seu sobrinho Vermebile. Ele diz assim: se algum dia nós pudermos compreender o que ele quer dizer com amor, ele está se referindo aqui ao inimigo. O ele aqui está em letra maiúscula. Se algum dia nós pudermos compreender o que ele quer dizer com amor, nós, no caso ali, o diabo, a guerra chegaria ao fim e nós poderíamos voltar para o céu. Nós poderíamos voltar para o céu. Se nós um dia compreendermos o que ele, inimigo, quer dizer com amor. Só que, para o diabo, isso não entra na cabeça dele. Aquele amor com o qual Deus ama os seres humanos. Fique bem, fique com Deus.